Boa noite, mais uma vez. Então nós vamos começar a nossa mensagem dessa noite. Nosso desejo é que Deus fale ao seu coração. O tema da nossa mensagem é espiritualidade no lar. Hoje vamos conceituar alguns termos. Como nós temos todo mês para estarmos falando desse tema, então é necessário nós conceituarmos alguns termos. O que nós vamos falar hoje? Então, nós vamos falar sobre a espiritualidade, é claro, mas para falarmos da espiritualidade, nós precisamos explicar alguns outros conceitos. O conceito da religiosidade, fazermos uma diferenciação entre religiosidade e espiritualidade. Também vamos falar um pouco sobre a rotina e falaremos também sobre hábitos. Vamos falar sobre a questão da hipocrisia e a questão também do vício, né? Então, nós vamos falar do vício, da hipocrisia, dos hábitos, da rotina, da religiosidade, que seria a rotina religiosa, pura e simplesmente. E no fim, vamos então chegar na questão da espiritualidade em si, para nós estarmos falando ao longo, né, desses domingos, mês de maio agora, teremos 5 domingos e também nas quartas-feiras vamos falar sobre o tema da espiritualidade para o lar, ou a espiritualidade no lar. Uma coisa que eu queria falar para vocês hoje é que eu não tenho agora como responder a vocês. Então, temos uma equipe aqui que está ali trabalhando para a transmissão do culto. O que eu pediria a você é que você que está participando conosco, qualquer dúvida ou sugestão que você queira que nós estejamos falando mais para frente, você escreva aí. Porque o que você escreve fica guardado aí, fica gravado, e eu posso então depois, dependendo da pergunta, dependendo da questão, da contribuição que você colocar, com isso você nos ajuda a melhorar as nossas mensagens ou os nossos estudos. Então eu peço que você escreva qualquer sugestão, qualquer dúvida. Se você quiser sugerir textos bíblicos para nós estarmos falando, conversando, lógico, tudo dentro desse tema, né, da espiritualidade no lar. Então, a primeira coisa que vamos falar agora é sobre a questão do vício. Então, esse é o primeiro tema, o vício. O que é o vício? O vício é algo que você quer se libertar. O vício é alguma coisa que você não é uma prática que você tem, que você quer se libertar. Por quê? Porque o vício lhe faz mal à sua saúde. E faz mal à saúde física, faz mal à saúde mental e faz mal à saúde espiritual, porque o vício, ele traz culpa. Então aí nós temos uma definição sobre o vício. Então vamos lá. A palavra vício pode ter várias definições. A Wikipédia, então, por exemplo, define o termo como um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Então, a Organização Mundial de Saúde, por sua vez, considera um vício como uma doença física psicoemocional. Para a psicologia, então,
Nós temos aí o próximo slide. Para a psicologia, então, nós temos: o vício é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. Existem infinitos tipos de vícios que são prejudiciais em diferentes proporções. E o próximo slide, né, que diz: o que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo que este comportamento causa na vida comum. Então, aqui no final, ele já faz uma diferenciação entre vício e hábito. Então, vejam, para nós falarmos de espiritualidade, nós temos que definir algumas coisas que prejudicam o ser humano e que, lógico, vão prejudicar a família. O que mais tem prejudicado a família são os vícios, né? Nós estamos vivendo numa geração extremamente que logo cedo meninos e meninas têm por causa das festas, por causa das famosas baladas, têm então adquirido vícios. O tabagismo, né, cada vez, infelizmente, voltando a meninos e meninas muito jovens, voltando ao tabagismo, algo que estava diminuindo e agora está voltando, principalmente entre os adolescentes, né? O alcoolismo, né? Houve uma diminuição do tabagismo em décadas passadas, mas o alcoolismo aumentou muito por causa, novamente, né, por causa das baladas, da ênfase. Antes se tinha a propaganda de cigarros, né, na televisão. As propagandas de cigarro foram proibidas, mas aumentou e muito propagandas de bebidas alcoólicas na televisão. E isso tem gerado uma comunidade, ou melhor, uma geração em que tem se viciado muito facilmente. E o vício, então, tem prejudicado, lógico, as famílias. Podemos dizer das drogas lícitas. Muitos estão viciados em medicamentos e, lógico, as drogas ilícitas, né? Tantas que aparecem, né? Tantas que têm aparecido e que têm feito cativos tantos jovens, né? E tantos homens e mulheres, pais de famílias, mães, filhos. Então, os vícios, então, têm atingido a família de forma muito, muito severa. Nós temos também os vícios virtuais. A pornografia tem sido um dos vícios que mais tem crescido entre as gerações. É interessante, bom, não sei qual, interessante no sentido de ser muito triste, né? Porque nesse tempo de quarentena, as pesquisas estão dizendo que a pornografia tem aumentado, o acesso a sites pornográficos tem aumentado, né? Então, veja que uma quarentena como essa que nós estamos vivendo não freia o mal. Em muitos casos, né, tem até aumentado o mal dentro das famílias. Os jogos de azar, os carteados, os bingos, as loterias, que são coisas viciantes, que prejudicam as pessoas e prejudicam e têm prejudicado as famílias. E, ultimamente, essa é uma geração, lógico, extremamente viciada em jogos eletrônicos. Né? Veja, eu não estou falando somente de meninos e meninas, adolescentes e jovens, mas os jogos eletrônicos, né, têm feito, assim, têm prejudicado muitas famílias. É o que nós chamamos dos
dos adultolescentes, né? Que são homens casados. Não sei se tem muita mulher que tenha o vício do jogo eletrônico, né? Mas homens casados que se comportam como adolescentes. E por causa dos jogos eletrônicos, têm então prejudicado, né, os jogos virtuais, né, têm prejudicado as suas famílias. Então, o vício é algo que tem prejudicado muito as famílias, né? Bom, a Bíblia fala sobre o vício, sim, de diversas formas, né? Mas o que é o vício? O vício é uma coisa que nós queremos nos livrar, mas temos muita dificuldade de se livrar. Há um texto interessante que é Romanos capítulo 7, versículo 15 a 19. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 19, que nos diz assim, esse texto acho que temos aí na tela, podemos colocar para vocês estarem lendo junto, mas pode abrir a sua Bíblia também em casa, né? Lógico. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, aqui Paulo ele está descrevendo a luta espiritual que ocorre dentro de cada ser humano. Ou seja, quando quer se livrar de alguma coisa, e aqui Paulo está falando sobre o pecado, né? Então o vício está aí relacionado aos nossos pecados, essa luta que ele tem dentro de si para se livrar. Lógico que o texto, se você continuar lendo, ele logo vai dar a solução para isso. Porque a solução é que Jesus morreu em nosso lugar, Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, e agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Mas o vício continua sendo uma luta na nossa vida. Então eu queria trazer para vocês aqui como vencer o vício. Primeira coisa, nós temos que admitir que temos um problema. Temos que admitir que de que algo eu preciso me livrar, porque está prejudicando muito a minha vida. E está prejudicando a vida de minha família. Outra coisa para você se livrar do vício, não culpar as outras pessoas pelo problema que você tem. Né? Não ficar jogando a culpa para os outros, ou não ficar racionalizando, ou seja, tentando explicar o seu problema, mas entender que ele é algo que você precisa se livrar. Para você se livrar do vício, você precisa crer que o vício que temos tem solução, né? Ele pode ser tirado da nossa vida. Nós podemos reverter o quadro e não mais praticar aquilo que temos praticado. Principalmente para se vencer o vício, nós precisamos entender um pouco mais sobre a graça de Deus, ou um pouco melhor o que significa a graça de Deus, entender o quanto Deus nos ama e o quanto Deus quer que nós vivamos, então, livres de todos os vícios. Entender esse Deus maravilhoso que nos ama e que trabalha na nossa vida. Lógico, né? Entregar a sua vida para Jesus, abrir o seu coração para Ele, se você já não fez, abrir o coração para Ele e crer
que Ele é o único que pode mudar o coração humano, ou mudar a minha vida, mudar a sua vida, mudar o seu coração. Ele é o único que pode fazer isso. Procurar a ajuda de pessoas confiáveis. É necessário ter pessoas confiáveis, né? E procurar ajuda. Ter amigos espirituais que você possa confessar os seus pecados e estar orando. Ou seja, os seus amigos espirituais, você confessa os seus pecados e esses amigos espirituais, pessoas que sejam maduras para capazes de lhe ouvir o seu problema e estar orando com você. Muito bem. Agora entendo, os vícios são apenas uma coisa que atrapalham as famílias. Outra coisa que atrapalha muitas famílias, a hipocrisia. E esse é então o nosso outro tema. O que é a hipocrisia? Vamos ver um pouquinho. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças. Vamos ver se conseguem colocar na tela aí para vocês lerem. A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. A hipocrisia é, então, a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Então, a hipocrisia, né, ela é extremamente prejudicial à vida familiar, né? Por isso que Jesus, no seu ministério, ele é tão radical contra os religiosos de sua época, né? Por isso que o que mais trazia, o que mais Jesus enfrentou, o que mais Jesus confrontou, né, no tempo em que esteve aqui no seu ministério, foi os religiosos de sua época, porque eles eram extremamente hipócritas. Ou seja, exigiam coisas das pessoas, mas eles mesmos não praticavam. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do verso 1. Eu tenho que conferir aqui se é o verso 1 mesmo. Só um momento. Mateus, então abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Vou pedir para o Pedro já colocar esse texto na tela. É isso mesmo, Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Esse texto que nós vamos colocar aí na tela para vocês ler, é uma versão, é a versão da Bíblia A Mensagem. Então, um pouco diferente aí da que vocês estão acostumados a ler, mas leia na sua Bíblia e acompanhe aqui comigo, é bem interessante. Jesus então diz assim: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo? Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire
o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o seu rosto. Esse texto na Bíblia, a mensagem é o mesmo texto, né, que quando Jesus, talvez alguns aqui vão lembrar bem, né, quando Jesus diz assim: por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Né? Nas versões mais antigas, a trave que está no seu próprio olho, que era a viga de sustentação da casa. Então, a hipocrisia é algo extremamente destrutiva, porque as pessoas não vivem como elas não são transparentes, elas não são verdadeiras. Quando há uma história, ela não é uma história verídica, mas é apenas um conto de uma mulher que ficou viúva, e ela então vai no funeral do seu próprio esposo. Quando ela chega lá no velório, o velório está muito cheio, e muitas pessoas ela chega com os seus filhos, e muitas pessoas estão fazendo discurso do seu marido, né, do marido da viúva, que o marido da viúva, que o corpo estava ali, e muitas pessoas então falando do seu marido, e as pessoas estavam falando bem do seu marido, e elogiando o seu marido, e falando que ele era um homem maravilhoso, um homem muito bom, né? Então, depois de algum tempo, a mulher então cutuca o seu filho pequeno e diz assim: meu filho, vai lá no caixão para ver se é o seu pai mesmo, porque o que estão falando não é nada verdadeiro, né? Então a mulher ficou em dúvida para saber se era realmente o marido dela que estava naquele caixão, tanto que as pessoas estavam falando bem do seu marido. Ou seja, a hipocrisia é isso, é você, para a sociedade, para os seus amigos, você ser uma boa pessoa, e dentro de casa, você não ser nada daquilo que você mostra para as outras pessoas. Então, a hipocrisia é algo que tem destruído as famílias, tem destruído, porque nós temos visto muita gente exigente, porque o hipócrita ele faz isso, ele exige das outras pessoas uma coisa que ele mesmo não pratica. É a ideia, né? Faça o que eu faço, ou faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, a hipocrisia é algo que prejudica por demais as famílias. Um outro tema que temos que falar é sobre os ídolos. Os ídolos. Os ídolos são coisas que atrapalham por demais a família, né? Então eu trouxe aqui a definição para nós entendermos melhor o que são os ídolos. Essa definição extraímos do livro do Timothy Keller, pastor Timothy Keller, que é Deuses Falsos, como resistir às idolatrias que prometem o mundo, mas cobram um preço alto demais. Então nós temos essa definição. Vocês podem me acompanhar aí na leitura. O que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus, um ídolo é um falso Deus. É qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele
a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. E vamos lá, vamos seguir. Podem ser a família e os filhos, a carreira e o dinheiro, as conquistas e a aclamação da crítica, respeito e reconhecimento social, pode ser um relacionamento amoroso, aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude, ou até o sucesso no ministério cristão. E ele termina então dizendo, aí mais 2 slides para vocês lerem. Quando o sentido de sua vida reside em consertar a vida de alguém, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade é idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo do seu coração, se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. E o último slide aí, então, existem muitas formas de descrever esse tipo de relação com algo, mas talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. Então, um ídolo é qualquer coisa que você se curva, que você se doa, que você diz, eu não posso viver sem, ou que você diga, quando eu tiver, então finalmente eu serei feliz. O ídolo. Nossa sociedade, nossa cultura, é uma cultura que fabrica ídolos o tempo todo. E nós temos muitas, vejam, nós temos então pessoas que não têm vícios, que são até sinceras, mas que possuem ídolos. Por isso, então, que nós temos na palavra de Deus, Deus, então, conhecendo o coração humano, Deus, então, sempre disse para nós não fabricarmos ídolos, não fazermos ídolos, né? Não nos curvarmos diante dele. Então, nossa cultura, ela é uma cultura, nossa sociedade é uma cultura extremamente idólatra nesse sentido. Bom, um ídolo, por exemplo, é o próprio dinheiro, e aí nós poderíamos citar aqui vários outros ídolos, né? E quando você vai para o livro de Êxodo, se você quiser saber mais sobre os 10 mandamentos, os 10 mandamentos se encontram, né, em Êxodo capítulo 20, nós não vamos ler, mas ali então você tem o decálogo, né, que são os 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo, e a partir dali vários outros mandamentos, né, para que o seu povo vivesse de forma agradável a Deus e fosse referência para os outros povos. Mas nós percebemos que nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos, os primeiros 3 mandamentos se referem à proibição de se curvar, de fazer, de fabricar e de se curvar diante de ídolos, dizendo que nós só devemos adorar a Deus. Mas os outros mandamentos, eles são mandamentos que, se você não adora a Deus, não tem Deus como Senhor de sua vida, você vai acabar praticando de alguma forma, né? Não vai honrar seu pai e sua mãe, você vai acabar matando no sentido de você ter muitas desavenças com pessoas, o adultério, o furto, o falso testemunho e principalmente a cobiça, né? Bom, então nós vamos
caminhar aqui para o fim da nossa mensagem, e eu queria falar um pouco ainda sobre os hábitos. Os hábitos são... nós temos hábitos, nós falamos de vícios, e nós temos que falar também de hábitos. Nós temos hábitos bons e hábitos maus, né? O que nós temos que buscar? Hábitos bons. Bons hábitos são práticas saudáveis que você quer ter. O vício, veja bem, é algo que você não quer ter e você não consegue se livrar. Agora, bons hábitos você quer ter e você tem dificuldade de ter. Foi feita uma pesquisa que para você conseguir ter um bom hábito, você precisa praticar aquilo 21 vezes. Né? 21 vezes. Por isso que muitas vezes a gente não consegue ter bons hábitos, porque quando a gente chega na quinta vez, na sexta vez, a gente já está desistindo. Né? Mas a gente precisa ter bons hábitos. Né? Bom, o que é o hábito? Então, temos aí o slide. Então, a ação que se repete com frequência e regularidade. Comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Né? Mania de se comportar, maneira de se comportar. Modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo. Costumes. Práticas repetidas que se torna conhecimento ou experiência. Exemplo, tinha um hábito de cantar. Então, esse é um bom hábito, né? Um hábito de cantar. Mas o melhor exemplo, né, assim, que eu gosto sempre de dar, é o da caminhada. Né? A gente sabe que tem que fazer caminhada, né? Precisamos caminhar, precisamos nos exercitar, e nós não conseguimos. Né? Por quê? Porque isso precisa ser criado, você precisa criar um hábito. Depois que você cria esse bom hábito, você acaba incorporando ele à sua vida e você pratica aquilo de forma bem natural. O hábito de ler, né? Muita gente diz assim, eu não gosto de ler. Ué, mas lógico, não gosta de ler por quê? Porque nunca lê. Porque nunca para ler alguma coisa. E então nunca vai adquirir o hábito da leitura. A boa leitura, é um bom hábito que nós precisamos ter. O hábito de visitar pessoas, o hábito de conversar com pessoas, né? De ajudar pessoas. Então, são hábitos que nós precisamos incorporar à nossa vida. Então, veja, o vício é algo que você quer se livrar e nós temos muita dificuldade de nos livrar. O hábito é algo que nós queremos, o bom hábito, né? É algo que nós queremos ter e temos dificuldade de obter. Agora, vamos chegar, então, a questão da rotina. Eu queria passar rapidamente ainda pela rotina. A rotina é algo que você faz, é aquilo que você faz todo dia. Né? Então, você não precisa se esforçar para fazer, porque você tem que fazer aquilo. Né? Você tem que fazer o almoço, você tem que lavar a louça, você tem que arrumar a casa, você tem que ir para o trabalho, porque se você não trabalhar, você não consegue colocar a comida em casa. São aquelas coisas que você tem que fazer e você faz diariamente. Né? Essa é a sua rotina. E existe também a religiosidade, que é a rotina religiosa. Todos nós somos seres religiosos, por assim dizer. Né? A gente aqui da igreja, nós não estamos podendo, na verdade nós podemos vir para a igreja, mas as condições para se fazer um culto nesse tempo para nós são impróprias, e por isso então nós não estamos realizando culto presencial, mas quando a vida voltar ao normal, né, os horários normais, e nós pudermos novamente frequentar os cultos, nós teremos então a nossa rotina religiosa, que é domingo vir para a igreja, domingo à noite voltar para a igreja, aqui para o culto, o dia de quarta-feira, os grupos familiares e assim por diante. Temos horários, temos uma rotina
então religiosa a fazer. Então, chegamos então à espiritualidade. Tudo isso que eu estou falando é para nós entendermos o que é a espiritualidade, né? Então, essa é a primeira mensagem, que nós estamos definindo alguns conceitos. Eu queria que você pensasse bem nisso. Então, o que é a espiritualidade? Enfim, o que é a espiritualidade, né? Então, nós temos aí o quadro. Espiritualidade é a busca da eliminação exatamente dessas coisas que nós estamos falando. É a busca da eliminação dos vícios. Detectou um vício na sua vida. Detectamos algo que nos prejudica, algo que tem nos feito aprisionar, o pecado do vício. Então temos que buscar a eliminação desse vício. É a busca também da vida sem hipocrisia. Ou seja, encontrar aquelas coisas que nós estamos dizendo que somos, que na verdade não somos. Precisamos eliminar a hipocrisia da nossa vida. Temos que ser cada vez mais verdadeiros com as pessoas, transparentes com as pessoas. Então, eliminar também da nossa vida a hipocrisia. A espiritualidade é a busca de adquirir bons hábitos. Então, fazer uma caminhada, faz uma boa caminhada, caminhar regularmente, fazer exercícios, faz parte da espiritualidade. E não coloquei aqui, mas, lógico, detectar quais são os ídolos que nós temos em nossa vida, aquelas coisas que nós estamos nos curvando, aquelas coisas que dizemos assim, eu não consigo viver sem. Ora, isso é adoração. Isto é um ídolo. Procurar identificar nas nossas vidas, então, quais são os ídolos que estão presentes na nossa vida. E veja, não necessariamente o ídolo, nós vamos falar mais sobre isso, mas não necessariamente o ídolo é uma coisa ruim. Então temos que tomar muito cuidado com essa questão dos ídolos, mas nós vamos falar mais para frente, em outras oportunidades sobre ele. Mas a espiritualidade é ter propósitos espirituais para a vida cotidiana. Ou seja, para a nossa rotina. Se você vai no supermercado, então isso faz parte da sua rotina, você tem que ir no supermercado. Mas então, vá no supermercado com propósitos espirituais. Mas eu vou no supermercado para comprar alimento, eu vou no supermercado para comprar algo para casa. Mas veja, na ida no supermercado você encontra com muitas pessoas. Então você pode ir no supermercado com propósitos espirituais. E dizer então assim, Senhor, com quem você quer que eu converse? Com quem você quer para quem que você quer que eu dê um sorriso? Para quem que você quer que eu dê um bom dia? Para quem que você quer que eu pergunte, como está você? Como você tem passado? Então vejam, isso é viver a vida, o que nós chamamos de missionalidade. É viver o cotidiano, é viver o dia a dia, mas viver o dia a dia, a rotina do dia a dia, com propósitos. E eu poderia citar muitas outras coisas, muitas outras formas de você colocar propósitos na sua vida cotidiana. Isso é essencial para a espiritualidade. E por último, então, nós temos as práticas ou exercícios espirituais. Através desses exercícios espirituais, então, você será então cheio do Espírito Santo, né? E então, todos os dias, e cheio do Espírito Santo, então, você passa a encontrar a verdadeira espiritualidade. Então eu queria citar então quais são esses exercícios. Então separei aí 4 exercícios, né? Então nós temos a palavra, leitura,
então, das Sagradas Escrituras, leitura e meditação na palavra de Deus. Junto com a palavra, nós temos um slide aí. Junto com a palavra, então, nós temos a oração. E a oração, ela se divide, então, em adoração, confissão, gratidão, petição e intercessão. Nós temos um exercício que muito foi falado nesses últimos dias, mas que muita gente fez sem entender o que significa, que é o jejum. Proclamaram um jejum no Brasil, aí saiu todo mundo fazendo jejum. Gente que nunca fez jejum e gente que não entende o que é o jejum, mas fizeram, né? O que é o jejum? O jejum é um tempo reservado, sem atividade, para a meditação na palavra de Deus e para exatamente você estar orando. Então não existe jejum sem oração e meditação na palavra. Esses exercícios, eles estão juntos. Então muita gente fez jejum e foi trabalhar. Ora, não faz sentido isso. Ah, eu estou de jejum. É como se o jejum fosse fazer alguma coisa, né? E não faz. O jejum, ele é um tempo reservado específico para você estar meditando na palavra e orando a Deus, colocando as suas lutas, ok, a situação do Brasil, tudo, mas precisa ser um tempo reservado para Deus, de consagração, de busca da vontade de Deus. Então, é um exercício muito bom para a nossa espiritualidade e muito, infelizmente, muito esquecido das nossas práticas, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos de tempos de jejum constante. E por último, a própria comunhão, que são as reuniões. Nós não podemos nos reunir presencialmente, né? Mas nós não só temos as reuniões nos cultos, nós temos reuniões familiares, temos os grupos pequenos, que ainda não estamos realizando também presencialmente aqui. Temos então o culto, a reunião com todo o povo, e é na comunhão, é no ajuntamento dos crentes, que então Deus derrama dos dons. E ali então nós aprendemos, nós recebemos os dons de Deus para então o serviço cristão. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ao longo desse mês falarmos sobre essas práticas espirituais, detalhar esses exercícios espirituais, para que você leve isso para a sua casa, você leve isso para dentro do seu lar, né? E então você possa viver uma vida verdadeira. Eu queria encerrar esse texto, eu deixei aí para vocês alguns textos para vocês meditarem, mas eu vou ler apenas o último, que é de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Que para mim é o texto, o texto central, podemos assim dizer, para falarmos desse tema. Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Jesus diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Vejam, pessoas que têm religiosidade, mas não têm espiritualidade. Eu lhes asseguro, continua Jesus, que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa,
como fazem os pagãos. Depois eu vou explicar essa expressão, né? Os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, essa é a espiritualidade para dentro do lar. Como que eu começo a transformar a minha vida? Como eu começo a transformar a vida do meu lar? É você, é eu, cada um de nós, em casa, no quarto, sendo o primeiro então a orar, a entrar na presença de Deus, ter intimidade com Ele e consagrar as nossas vidas ao Senhor. É o início, quando nós então começamos a trazer a espiritualidade para o nosso lar. Jesus então falou, entra no quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto, o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então que Deus abençoe a sua vida, que durante este mês nós possamos crescer em espiritualidade, uma espiritualidade verdadeira, levarmos para dentro das nossas casas uma espiritualidade e transformarmos a nossa vida e transformarmos a vida da nossa família pela graça e misericórdia de Deus, pela ação poderosa de Deus nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Que Deus abençoe.